Oi galera, eu sou Leonardo Francisco, faço arquitetura e urbanismo na UFPR, e se você caiu nesse vídeo de paraquedas, o Ateliê é um cursinho voltado para a segunda fase de desenho, de arquitetura e urbanismo e design de produto. E para mais informações, não esquece de seguir a gente no Instagram, @ateliêvestibular. Vamos lá? E no dia de hoje vamos ter uma aula muito esperada e bem importante para quem vai prestar arquitetura e design de produto. Vamos ensinar sobre a perspectiva com um ponto de fuga, ou perspectiva paralela. Mas primeiro de tudo, o que é essa tal perspectiva? Na área da arquitetura, design e artes visuais, a perspectiva é uma técnica usada para representar a tridimensionalidade de figuras e ambientes. É ela que dá a ilusão de profundidade e espessura e transforma um desenho 2D em 3D. E dentro da perspectiva, existem 4 elementos básicos que precisamos saber para no final conseguir construir um desenho sem nenhum problema. Esses elementos são a linha do horizonte, ponto de vista, ponto de fuga e as linhas de fuga. Começando com a linha do horizonte, que muitos já conhecem como linha de fundo, é uma linha que traçamos no desenho que representa a altura dos olhos do observador, e que em uma paisagem é aquela linha imaginária projetada lá no finalzinho do olhar que separa o céu e a terra. Vamos para o ponto de vista, que é representado por uma linha vertical que cruza o horizonte. Ela representa o local onde o observador está parado, e dependendo do ângulo da cena, o ponto de vista pode ser centralizado mais para a direita ou para a esquerda. O terceiro é o ponto de fuga, que é literalmente um ponto localizado na linha do horizonte e é para onde todas as linhas e todos os elementos da cena estão convergindo. Esse ponto pode variar de acordo com a posição do observador, podendo estar centralizado ou não, e dependendo do tipo de perspectiva pode existir 1, 2 ou até mais pontos de fuga. E o último elemento que não deixa de ser mega importante são as linhas de fuga. Elas são linhas imaginárias que ajudam a estruturar e construir o desenho e sempre vão convergir direto para o ponto de fuga. Agora já sabemos os elementos que fazem parte de uma perspectiva. Mas e aí, o que é uma perspectiva com um ponto de fuga que nós falamos no começo? Ela é o tipo de perspectiva mais básica de todas, que também pode ser chamada de perspectiva paralela. Nela, como o nome já diz, temos somente um ponto de fuga, que é para onde todos os elementos da cena e as linhas de fuga vão convergir. E como sempre não pode faltar aquela demonstração, né? Agora vamos mostrar para vocês como se faz esse tipo de perspectiva. Vai lá, Ni! Oi pessoal, eu sou a Nicole, também sou estudante de arquitetura. E depois desses conceitos que a gente viu com o Léo, vou ensinar agora o passo a passo para a gente fazer uma perspectiva de um ponto de fuga de um ambiente interno. Então, prestem bem atenção em cada passo, tentem fazer mais ou menos igual ali o que eu estou fazendo, e porque cada passo vai depender do anterior, então vamos lá, prestem bastante atenção pra gente conseguir fazer uma perspectiva bem bonitinha, bem certinha. Não se esqueçam que na prova da Federal não pode usar régua, então nem levem régua no dia da prova, porque é proibido. Então a gente vai ter que treinar um traço firme mesmo, um traço o mais retinho possível para fazer as perspectivas. E também usar alguns apoios, né, pra gente conseguir fazer também com as retas bem certinhas. Por exemplo, você pode usar o apoio de um lápis ou do próprio papel, enfim. Você vai encontrar o seu jeito melhor de fazer essa perspectiva o mais reta possível. Lembre-se também de não forçar o lápis na folha, porque mais pra frente a gente vai acabar apagando algumas linhas, vão ser linhas somente para auxiliar, então pro desenho final elas não vão poder aparecer, então tentem fazer o mais clarinho possível, podem usar um lápis HB e as linhas finais você usa um lápis mais forte, mas não se esqueçam disso, não forcem o lápis na folha. E é isso, bora começar? Vamos lá! Vou fazer aqui em uma folha A4, que foi a folha usada nos últimos 2 vestibulares na questão de perspectiva, mas lembre-se que pode cair também em folha A3. Mas não se preocupe que com esse passo a passo você vai conseguir fazer perspectiva de um ponto de fuga em qualquer tamanho de folha, então vamos lá! Vamos fazer um ambiente interno em perspectiva. Primeiro você vai desenhar um retângulo
que seja mais ou menos do tamanho da palma da sua mão. Você pode desenhar ele mais centralizado ou mais para a esquerda, mais para a direita, tanto faz. Esse retângulo no final vai ser a parede de fundo da nossa perspectiva e as suas arestas vão ser as paredes laterais, o teto e o piso. Quando o desenho começar a tomar mais forma, quando a gente fizer mais linhas, tudo isso vai ficar mais fácil de enxergar. Depois de ter feito o retângulo, marque as divisões nas suas arestas. Essa sala que vou fazer, por exemplo, vai ter 3 metros de altura, 4 metros de largura e 5 metros de comprimento. Essas medidas, o exercício que vai te dar. Agora você vai estipular, o mais próximo que conseguir, quanto que vale 1 metro no seu retângulo. Então você faz 4 divisões na horizontal, para os 4 metros de largura, e 3 divisões na vertical, para os 3 metros de altura. Dessa forma, cada divisão dessa vale 1 metro. Então procure sempre deixar as divisões bem proporcionais. O comprimento de 5 metros a gente vai ver mais pra frente, mas por enquanto o retângulo do fundo você tem que dividir em partes que correspondam às alturas e às larguras, beleza? Agora, dentro desse retângulo, vamos marcar a linha do horizonte. Como vimos antes, ela corresponde à altura de quem está observando a cena, a altura do observador. Vamos imaginar então que quem vai ver essa cena seja uma pessoa de 1,70 m. Agora vamos traçar a linha um pouco abaixo da marcação de 2 metros, sempre seguindo mais ou menos ali a proporção. Então veja onde que seria aproximadamente 1,70 m nas suas divisões de 1 metro, ali entre 1,5 m e 2 metros. Tenta marcar mais ou menos onde que seria. Agora vamos marcar o ponto de fuga da nossa cena. Lembre-se que o ponto de fuga sempre vai estar na linha do horizonte e que ele não precisa necessariamente estar no centro da sua composição. Ele pode estar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas sempre em cima da linha do horizonte. A partir de agora, que a perspectiva vai começar a criar forma, a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Bom, agora vamos começar a traçar as linhas de fuga principais, que vão sair direto do ponto de fuga e passar pelos vértices do seu retângulo, os 4 vértices, e elas vão até o final da folha. E agora vamos traçar as linhas de fuga auxiliares, que também vão partir do ponto de fuga, mas agora elas vão passar pelas marcações de 1 metro que a gente fez lá no início no retângulo. Vamos começar a construir o piso, traçando suas divisões de 1 metro. Comece traçando uma medida na linha de fuga principal inferior, com um tamanho um pouquinho menor do que as medidas de 1 metro que você traçou no começo. Essa medida também vai valer 1 metro no chão, mas como a gente está vendo em perspectiva, a linha vai parecer um pouco menor do que o metro da parede, por isso que ela tem que ser uma medida menor. Agora, trace uma linha paralela ao retângulo até outra linha de fuga inferior a partir dessa medida que você definiu. Nessa parte, você vai prestar bastante atenção. Perceberam que foram formados 4 quadrados? Vamos focar nesse primeiro quadrado da malha. Trace uma linha diagonal que vai tocar nos 2 vértices desse quadrado. Depois disso, essa linha precisa se estender por toda a malha do piso até tocar na linha de fuga principal do outro lado. Essa diagonal que a gente traçou vai ajudar a desenhar o resto da malha do piso. Agora que já temos as marcações do piso, vamos traçar as divisões que faltam. Essas linhas sempre vão passar entre a intersecção da diagonal que nós criamos e a linha de fuga do piso, dessa maneira aí. Beleza, já temos o piso marcado. Agora, usando as linhas do piso, fazemos linhas verticais, que serão as divisões de 1 metro nas paredes. Lembre-se que essas linhas verticais vão somente até a linha de fuga principal superior, e depois fazemos a mesma coisa para o teto.
Nossa perspectiva da sala está quase pronta. Já está conseguindo perceber a sala se formando? Bom, agora vamos prestar atenção na parte do comprimento da sala que eu tinha comentado antes. Por exemplo, como eu disse no início, essa sala tem 5 metros de comprimento, então você vai contar quantas divisões de 1 metro tem no chão. Vixe, mas e se não couber os 5 metros que precisa? Se acontecer de só caber 3 ou 4 metros, como que faz? Olha só, você vai simplesmente continuar a diagonal da linha do quadrado de trás. Depois, não se esqueça de marcar sua nova parede de fundo, que foi formada agora que você aumentou 1 metro da sua sala. Agora, depois de deixar os tamanhos da sala bem certinho, vamos reforçar as linhas principais do desenho para criar mais tridimensionalidade no ambiente. Agora que vocês já sabem o passo a passo de como construir uma sala em perspectiva de ponto de fuga, para encerrar a aula vamos resolver uma questão bem completinha, com vários elementos para a gente treinar a perspectiva. Além de saber como dimensionar a sala de maneira correta, vou mostrar para vocês como a gente vai mobiliar esse ambiente, usando as medidas que fizemos lá no início, quando criamos aquelas marcações. Então a gente vai montar os móveis, montar os elementos que o exercício pedir a partir das linhas de 1 metro do próprio ambiente. Vamos lá então? Bom, o exercício é o seguinte, é um ambiente com 3 metros de altura, 3 de largura e a parede de fundo que está a 5 metros do observador, então o comprimento vai ser de 5 metros. A gente vai ter a linha do horizonte em 1,70, que é onde o observador vai estar olhando, e a cena tem que conter os seguintes elementos: uma mesa, uma cadeira, um vaso, uma janela, a luminária no teto, uma figura humana e um chão com piso xadrez. Então, cada um tem suas medidas ali, então bora lá. Bom, de início foram dados alguns requisitos para esse exercício. Sabemos que a nossa sala precisa ter 3 metros de altura, 3 de largura e profundidade de 5 metros. Sabemos também que o observador tem 1,70 de altura, então a nossa linha do horizonte vai estar a 1,70 m do chão. E também, só lembrando, né, que não pode usar régua na prova da Federal do Paraná, então nesse exercício eu vou tentar deixar a linha o mais reta possível com o auxílio de outro lápis para me guiar. Então eu faço uma linha de base mais fininha com esse lápis, né, me guiando no papel, e passo uma outra linha por cima um pouco mais forte para tentar deixar o mais reto possível. Use o lápis também, esse outro lápis, para conferir se as suas linhas estão saindo bem certinho do ponto de fuga até o ponto desejado. É uma coisa que ajuda bastante nesse sentido. Bom, depois de realizar todo o passo a passo que a gente aprendeu há alguns minutinhos atrás, a gente tem essa malha de quadrados que vão ser essenciais para a gente fazer os móveis e os elementos da sala. Então, essa malha de quadrados vai ajudar a gente a se guiar para colocar os móveis no ambiente e para dimensionar eles no tamanho certinho que ele está pedindo. Então, só lembrando que cada quadradinho desse tem 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Então, a nossa sala está no comprimento certinho. E também lembrando que para criar uma sala menor ou maior, a gente precisa voltar com as marcações das diagonais dos quadrados para deixar ela menor ou maior quando precisar. E lembrando também que quanto menor for a malha do piso que fizemos, mais profundidade a sala vai ter. Agora que já criamos o ambiente, vamos colocar o primeiro móvel, que é a mesa. Vamos imaginar que ela está nesse canto aqui da sala. Se o exercício não pedir exatamente uma posição da sala, você pode colocar onde você achar melhor e onde ficar melhor uma composição com os outros elementos do exercício que está pedindo. Então, como ele não disse exatamente onde que é para estar a mesa, eu vou colocar a mesa desse lado aqui. E, bom, se ela tem largura de 2 metros, ela vai ter o tamanho de 2 marcações de 1 metro, certo? Mesma coisa com a altura e o comprimento da mesa.
Você tem que ir trabalhando com as marcações de 1 metro da parede e do piso para ter uma base das medidas de cada elemento. Então, você vai fazer a mesma coisa com a cadeira, mesma coisa com o vaso. Desse jeitinho aqui. É importante você se atentar para o que é comprimento, o que é largura e o que é altura. Ele vai estar especificado no exercício, então só fique bem atento para não se confundir na hora de pegar as medidas, beleza? Porque, como eu falei antes, as medidas podem variar, né? Conforme a profundidade do seu desenho, as medidas podem ir variando, então para fazer bem certinho, se atente a isso, se atente a quais linhas de base você deve usar, onde que o seu objeto está posicionado e quantos centímetros que é para ter. Para a janela é a mesma coisa, para aberturas no geral, porta, tudo que for nas paredes laterais, né? E fique atento às medidas e também ao peitoril. O peitoril da janela é a distância entre a parte de baixo dela e do chão. Então, essa distância aqui fica ali. E todas essas medidas você consegue saber através das marcações dessa malha de quadrados de 1 metro. Quando é pedido figura humana, é importante se atentar às proporções do corpo humano e com a altura da pessoa também, que no caso desse exercício é 1,70 m. Então, você pode fazer ela onde achar melhor e marcar a altura dela de 1,70 m, que é, coincidentemente, a altura da linha do horizonte. Então, bem simplesinho, faz a sua figura humana com 1,70 m. Agora, para a luminária pendurada no teto, a gente tem que o raio da sua base é de 20 centímetros. Então, você escolhe algum lugar bom no teto, marca de acordo com as proporções de 1 metro e as distâncias de 0,5 do teto também, que ele falou no enunciado. Basta ver essas medidas pela linha da parede e do teto. Então, é a mesma coisa para qualquer objeto que você for usar, se basear nas medidas de 1 metro de cada parte do teto, da parede, do piso, de seja lá o que for, para você colocar no seu desenho. Bom, e para o piso xadrez, você deve dividir cada quadrado de 1 metro por 1 metro em 4 partes, os quadrados do chão, né, do piso. Você vai, então, achar a metade do metro do comprimento e a metade do metro da largura. E assim você vai encontrar os seus azulejos de 0,5 centímetro por 0,5 centímetro. E não se esqueça de, se precisar ser xadrez mesmo, pintar eles no final, né? Pintar intercalado como se fosse um jogo de xadrez. E por fim, temos todos os elementos que foram pedidos no exercício, com as suas proporções corretas e suas medidas. E nesse final, você pode fazer alguns detalhes, assim, de luz e sombra e textura. Textura simples, assim, seguindo as dimensões, né? Seguindo proporção, seguindo tudo. Não é obrigatório, mas é um diferencial, porque ele consegue dar uma certa tridimensionalidade na sua perspectiva. Não é para ser um desenho realista, é para ser um desenho de perspectiva, então não se preocupem muito com isso, só se der tempo e você quiser fazer alguns detalhezinhos para
para dar um diferencial no seu desenho. Bom, agora no final é só você apagar as linhas auxiliares, deixar as linhas principais e reforçar, e a sua perspectiva está prontinha. E é isso. Criamos um ambiente interno usando a perspectiva de um ponto de fuga e ainda colocamos elementos imóveis nele usando todas as proporções iniciais que são super importantes do passo a passo. Então, se você ainda não conseguiu pegar muito bem, assiste de novo, assiste quantas vezes precisar. E, bom, esse é um bom exercício para a gente treinar a construção de ambientes e não se esqueça de quando for treinar isso, treine com medidas diferentes, com outros tipos de móveis, outros tipos de medidas, porque treinando assim você vai conseguir fazer qualquer tipo de exercício que envolva a perspectiva de um ponto de fuga. E é isso, galera. Essa foi a nossa aulinha, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham conseguido fazer perspectiva. Não se esqueçam que a gente tem o nosso Instagram, então se você tem alguma dúvida, ficou com alguma questão sobre essa aula, você pode mandar lá no direct que a gente te responde. E é isso, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo vestibulando que vai fazer para arquitetura ou para design de produto na UFPR, que vai ajudar ele, com certeza vai ajudar bastante. Então é isso, galera, fiquem bem e é isso aí, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!